Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe em mais uma jornada. É sempre muita alegria retornar a essa casa. Eu sempre digo quando venho que aqui eu comecei, então um bom filho sempre a casa torna. Então aqui literalmente eu sou da casa. E hoje trago um tema muito atual. Aliás, tenho trabalhado muito isso em minhas palestras, de poder linkar temas do nosso cotidiano à luz da doutrina, à luz de Kardec, a fim que possamos colocar em prática. Às vezes não adianta nada vir aqui com um tema muito legal, mas aí na prática você não consegue colocar. Então eu trago um tema hoje, influência espiritual. A influência espiritual, ela é muito bem colocada por Allan Kardec em diversas das suas obras. Aqui, como hoje nós temos um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas tem aqueles que estão vindo pela primeira vez, como é o caso que eu conversei, há aqueles que já estudam há muito tempo. Então, para a gente poder equalizar um pouco isso, para que todos tenham um bom entendimento, nós vamos começar. Não está funcionando. Não está funcionando a caneta. São coisas da tecnologia, fica tranquilo, tá? Onde que vai aqui? Onde vai aqui? Aqui? Não. Aqui, pronto. Vamos direto aqui. Nós vamos partir, para a gente poder equalizar, pode tirar ela, pode tirar. A gente vai partir de dois pressupostos, para a gente poder equalizar um pouco e nivelar para um melhor entendimento. Primeiro pressuposto, nós vamos ter que ter a ideia de Deus. Um Deus Pai, Criador de tudo e de todos. Um Deus soberanamente justo e bom. Um Deus de misericórdia, onipotente, onisciente, que não cessa um instante de nos amar. Esse Pai amoroso. Então nós temos que ter essa ideia inicial. Uma outra ideia que nós temos que ter é da alma. Ali, como assim alma? Nós somos uma alma. Nós temos que partir dessa ideia. Uma alma como uma individualidade pensante. Não existe pensamento fora da alma. A alma é o pensamento. E essa alma, mesmo com a morte do corpo físico, ela continua a existir. E mesmo ela continuando a existir, ela não perde nada das suas características, tanto do conhecimento, quanto do caráter, quanto da ética, quanto da moralidade. Essa alma, hoje somos almas que trazemos na nossa bagagem todas as nossas conquistas, tanto do intelecto quanto da moral. Somos o produto de todas as nossas existências pretéritas. Somos uma alma. E essa alma, mesmo com a morte do corpo físico, que ela continua a existir, ela vai continuar no mundo intermediário entre uma encarnação e outra. Então, para que nós tenhamos um bom entendimento da temática, nós temos que partir desses dois pressupostos. Vamos trabalhar também com a seguinte hipótese. Ale, eu não acredito nem em Deus e nem muito menos na alma. Não tem importância. Você vai sofrer essa influência do mesmo modo. Tá? Isso é tranquilo. Feito isso, eu falei que essa alma, a morte do corpo físico, ela vai continuar a existir no mundo intermediário. Então a gente vai ter que ver, primeira coisa, a questão dos mundos. Como que Kardec trata esta questão dos mundos? Ele vai dividir didaticamente em dois mundos. O mundo material e o mundo espírita, ou dos espíritos. Esse mundo material, o mundo físico, é esse que nós conseguimos perceber pelo nosso aparelho visual.
nós conseguimos enxergar, que nós conseguimos nos interrelacionar. Graças a Deus, nós conseguimos vê-lo. Já esse mundo espírita, vamos falar que é um mundo invisível. É um mundo que os nossos sentidos, né, o nosso aparelho de visão não consegue detectar. Graças a Deus também. Só os médiuns videntes, tá, no sentido restrito da palavra, eles conseguem ver essa interação. Mas eu disse no início agora que didaticamente Kardec vai dividir esses dois mundos. Didaticamente. Mas por que a lei didaticamente? Porque na verdade é uma coisa só. Esses dois mundos, eles se interagem. O mundo material que nós conseguimos perceber e o mundo invisível, eles estão em perfeita interação. Nós estamos aqui com um grande contingente de pessoas encarnadas, mas a população invisível desencarnada é muito além da nossa imaginação. Tanto que Paulo fala, há uma nuvem de testemunhas. Kardec fala que nós andamos e acotovelamos os espíritos desse mundo invisível. Então a gente nunca vai estar só. Mesmo a gente não tendo essa percepção desse mundo invisível, esse mundo invisível está interagindo constantemente conosco, muito mais do que nós podemos imaginar. Então esse mundo material está junto com esse mundo invisível, né, mundo espírita, em perfeita interação. Tranquilo? Vocês conseguem entender essa explicação dos mundos? Porque nós vamos ver agora categorias de mundos habitados. Kardec ele faz essa distinção, ele elenca 5 categorias de mundo, vai desde primitivo até celestes. E aí eu vou tentar passar uma breve explicação de cada, mas nós vamos nos ater a um, que é o mais importante que eu vou colocar para vocês. Ó. Então vamos lá. 5 categorias são os mundos habitados, sempre de baixo para cima, ok? Então vamos lá. Ó. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações. Esse aqui nós vamos nos ater. Fiz até um grifo aí para a gente poder entender um pouco melhor. Okay? Olha lá, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes ou divinos. Okay? Então vamos lá. Quando nós passamos já para o domínio hominal, quando nós vamos progredindo até o âmbito hominal, as nossas primeiras reencarnações vão se dar nesse mundo primitivo. Ó. É ali que nós vamos fazer morada. Tá? E esse mundo, olha lá, destinado às primeiras encarnações da alma humana. Então nós já estamos no estado hominal. Já passamos já para esse estado. A vida ela é toda material. Toda. Se limita à luta pela subsistência. Vamos imaginar aquele linha dental. Um dia você caça, outro dia você é caçado. É mais ou menos assim. Nesses mundos não tem internet, não tem tablet, não tem celular, nada. Okay? O senso moral lá é quase nulo. Ou seja, por quê? A predominância da matéria é quase total. Por isso que Kardec vai nos falar na questão 115, que nós somos criados simples e sem conhecimento. Quando ele fala simples, é sem moral. A moral começa a despertar. Ok? E aí nós fazemos morada nisso. Nós já passamos desse mundo, nós já demos um salto nessa escala de mundos. Nós estamos agora nesse mundo de provas e expiações. Nesses mundos, o mal predomina. Por isso, então, que você pega o noticiário do jornal, da revista, você pega a internet, você liga a televisão, o rádio, você só se depara com notícias ruins. Você só se depara com aberrações. Às vezes a gente até para e pensa, será que Deus está vendo isso? Não é possível. Mas é possível. Por quê? A maioria desses habitantes, desses mundos, são de terceira ordem na escala. Onde há
o predomínio da matéria sobre o espírito, e o mal ainda está em nós. Por isso que nós passamos por essa fase muito ruim. Okay? Tanto que esses mundos, olha lá, é a atual situação da Terra, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Justamente por isso. Quando nós lemos em Kardec predominância da matéria sobre o espírito, nós falamos das paixões. Então, ainda nesse mundo, ainda conosco, as paixões ainda falam alto em nós. O espírito ainda nós não conquistamos isso. Quando nós avançarmos na escala para a segunda, espíritos bons, aí sim é uma predominância do espírito sobre a matéria. Então, essas paixões desaparecem, ok? Só para a gente repassar, os mundos de regeneração têm ainda o que espiar, mas aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Nesses mundos felizes, olha lá, o bem sobrepuja o mal, e por isso a felicidade impera. Já nos celestes ou divino, só reina o bem. Olha como é bom a gente se esforçar para tentar se melhorar, dar um salto na escala. Você já imaginou? É algo assim, surreal. No mundo feliz, onde o bem sobrepuja o mal e a felicidade impera. Você já imaginou o que é isso? É algo que a gente ainda não tem noção do que é. Mas nós vamos chegar lá. Feito isso, nós vamos avançar. Por que eu quero me ater aqui nestes mundos de prova e expiações? Nós vamos ver agora essa população invisível dessa terra, como que ela é. Então vamos lá, Gênesis capítulo 14, você pega lá o item 45, Kardec vai dizer assim: pululam em torno da terra os maus espíritos. Então, nós temos aqui o mundo físico, lembra dos mundos físico e mundo espírita? Então, esse mundo espírita, tá, vai ter em torno da terra os maus espíritos. Por quê, Ale? Em consequência da nossa própria inferioridade moral. Porque sendo os espíritos desencarnados nada mais do que alma dos homens que viveram sobre a terra, não poderia ser diferente. Seria a mesma coisa que eu querer plantar rosa e colher orquídea. Não dá certo. Então uma coisa puxa a outra. Se o nosso mundo ainda tem o mal, tem a predominância da matéria sobre o espírito, logo essa população invisível não vai ser diferente. Tá? Tanto que ele vai continuar dizendo, a ação malfazeja desses espíritos é de parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. Então, olha só, temos a Terra, a população é de espíritos inferiores, encarnada, somos nós, mas essa população invisível também é. Então, esse mundo que nós estamos interagindo, o mundo material com o mundo espírita, essa população invisível é também de espíritos maus. E olha o que ele vai dizer numa brochura chamada O que é o Espiritismo. Os espíritos que formam a população invisível, então, ou seja, mundo material, mundo espírita, a população invisível da Terra, são de alguma sorte reflexo do mundo corporal. Neles se encontram os mesmos vícios e as mesmas virtudes. Por que é interessante frisar isso? Porque a gente pensa só porque o cara morreu, ele virou santo. Ele vai continuar do mesmo jeito. Tanto com os vícios quanto com as virtudes, ok? Há entre eles, nesse mundo invisível, sábios e ignorantes, e charlatães, prudentes e levianos. Então, é igual à nossa população física, não há diferença. Okay? Por que eu quero elencar isso para você? Para a gente poder ver como que é essa influência em nós, como que ela se chega, como que se processa isso, Ale? Como que isso se dá? Kardec ele tem uma questão chave
para essa temática. Se você pegar lá o Livro dos Espíritos, a sua segunda parte, na questão 459, Kardec ele vai questionar muito sabiamente, perguntando: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Então, olha só a beleza dessa pergunta. Kardec está questionando na sua sapiência se esses espíritos que formam essa população invisível que nós não vemos, se eles influem na nossa casa mental, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Só que ele vai além. Além disso, eles também influem em nossos atos, em nossas ações. Como que isso se dá? Quando eu estudei pela primeira vez essa questão, eu fiquei perplexo. E toda vez que eu releio ela, também fico. Olha a resposta. Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então, olha só a tamanha influência que nós sofremos no nosso dia a dia. Kardec, na Revista Espírita de 1858, ele tenta trazer uma equação matemática para ver essa influência, para fazer uma comparação com essa influência. Ele fala assim, olha, pega o teu dia de 24 horas, todas as suas ações, todos os seus pensamentos do dia, no intervalo de 24 horas, 3/4 são influência. Apenas 1/4 é teu. Então imagine nós, no nosso dia a dia, os nossos pensamentos durante 24 horas, 3/4 são influências espirituais. Os nossos atos também. 3/4 são de influência. Apenas 1/4 é nosso. Então olha o tamanho, olha a dimensão que é essa influência. Mas Ale, como que se dá esse vínculo? Como que isso se processa? Como que isso ocorre, Ale? Como que eu sei que eu estou sendo influenciado? Simples. Muito simples. Essa influência ela vai se dar via pensamento. E o pensamento, Kardec, ele discorreu muito bem em 2 revistas espíritas. Revista Espírita de 1866 e Revista Espírita de 1868. Lá ele vai discorrer sobre o pensamento. E ele vai dizer assim para nós: o pensamento é uma força viva. Pelas leis fluídicas, conhecemos a força que é o pensamento. O pensamento é força viva. E ele vai dizer o seguinte para nós: que esse pensamento, ele é carreado por uma substância chamada fluido. Nós pensamos que no universo todo há espaços vazios, há vácuos. Nós pensamos. Mas Kardec nos fala que não há vácuo, não há espaço nenhum no universo de meu Deus que esteja vazio. Então vamos representar aqui didaticamente para vocês verem. Vamos representar primeiramente o universo. Vamos fazer de conta que isso é o universo. As muitas moradas da casa de meu pai, como diz João no seu Evangelho 14:2. Kardec fala que nesse universo de meu Deus não há nenhum espaço vazio. Há uma substância que nós não conseguimos detectar, chamada fluido universal. É ele que está preenchendo todo e qualquer espaço deste universo. Então vamos representar aqui agora o fluido. Esse fluido vai tomar conta do universo. Olha lá. Preencher o universo. Seria a mesma coisa que nós fecharmos esse salão, hermeticamente falando. Nós não vamos ver o oxigênio, mas ele vai estar presente por todo o salão. Mais ou menos uma analogia ao fluido. Nós não vemos esse fluido, mas ele está por todo o universo.
E esse fluido, Kardec vai nos dizer o seguinte: esse fluido é ele que é o carreador do nosso pensamento. É ele que conduz o pensamento. Então vamos representar isso. É o carro. É ele que vai levar o meu pensamento. E se esse fluido é o carro que vai levar o meu pensamento, um carro para andar ele precisa de combustível. Neste caso, qual deles? Vou dar uma dica. Não é nem gasolina e nem álcool. Tem um combustível que vai impulsionar esse pensamento. Nós vamos chamar ele de vontade. A vontade é impulsionadora deste pensamento. Então vamos lá, vamos representar aqui agora. Se esse fluido está por todo o universo e é ele que vai carrear o meu pensamento, eu pergunto a vocês e aos internautas também: aonde pode ir o meu pensamento? Aonde pode ir o meu pensamento? Qualquer lugar, vocês concordam? Então, para eu te influenciar, eu não preciso estar do seu lado. Muitos falam: vê se tem alguma coisa aqui do meu lado, dá uma olhada aí, vê se você sente alguma coisa. Meu, não seja ingênuo. Eles não precisam estar colados em você. Eles vão te influenciar pelo pensamento. E o pensamento, ele pode ir por todo o universo. Ele pode estar em Marte me influenciando aqui na Terra. Não há problema nenhum. É o fluido que vai levar esse pensamento. E ele está por todo o universo. Kardec vai dizer, vamos representar aqui, ó, um espírito A e o espírito B. Não importa, Kardec vai dizer, se eles estão encarnados ou desencarnados, não importa. Não importa se ele está na Terra, em Júpiter, em Saturno, onde quiser. Quando um pensa no outro, quando um direciona o seu pensamento a outro, Kardec vai utilizar a nomenclatura, cria-se uma ligação fluídica que liga um a outro. É dessa maneira que os espíritos se comunicam. É dessa maneira que eles se interagem. Via pensamento. E é dessa mesma maneira que esses espíritos também nos influenciam. Via pensamento. Então, ele não precisa estar do teu lado. Ele não precisa estar junto do teu carro, da tua casa. Às vezes a pessoa vem na casa espírita, vem no centro, e ela às vezes até dorme aqui, às vezes não é porque está com sono agitado, não. Às vezes ela está sendo até influenciada a não prestar atenção na palestra. Mas como aqui na casa a pessoa não se vinculou ainda à casa? Ela não conseguiu ainda se ambientar, nutrir desse ambiente saturado de bons fluidos. Não. O pensamento dela está tão perturbado que mesmo à distância, porque eles não vão entrar aqui, mesmo à distância eles podem te influenciar. Via pensamento. Eu fui na casa, no centro, nossa, ficou maravilhoso. Tomei um passo, fiquei ótimo. Saí, continuou a coisa. Claro, você não mudou teu pensamento. Não mudou teu pensamento. O passe, ele vai te auxiliar. Mas se não houver uma mudança de pensamento, você vai continuar. É a mesma coisa com as pessoas que me procuram com dor nas costas. Tudo bem. Eu vou lá, faço uma analgesia, tiro a dor. Mas se você não olhar a causa e continuar fazendo a mesma coisa, no outro dia você vai estar com a dor. E é isso que a gente tem que ter em mente. Aí Kardec vai nos dizer o seguinte, lá na Gênesis, olha lá. O pensamento, ele age sobre os fluidos, ambiente. Como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Podemos dizer, portanto, com plena certeza, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Olha só. Cria-se uma net de pensamento. E essa net de pensamento, ela não se confunde, ela não se cruza.
Seria a mesma coisa que quem aqui tem celular? Ou melhor, quem não tem celular. Mais fácil perguntar quem não tem, né? Vamos supor que eu vou programar uma ligação simultânea para todos. Vai tocar, todo mundo ao mesmo tempo vai atender e vocês vão conversarem sem se cruzar a conversa. É a mesma coisa. Os mais antigos, como eu, daqueles telefones fixos, já não era a mesma coisa, havia interferência. Hoje, com a tecnologia, já não há mais. Então, é dessa maneira que se dá essa influência. Sempre via pensamento. Ok? Guarde muito bem isso. Mas, Ale, vamos dar uma ênfase na questão do pensamento? Eu trouxe 2 trechinhos da Revista Espírita de 68. O primeiro é de dezembro, o outro é de junho. Ninguém pode desconhecer que o pensamento é uma força. Então, muito cuidado com o seu pensamento. Muito cuidado. Às vezes a gente não atenta para isso, mas começa a se policiar. Por isso que Jesus nos orienta. Vigiai. Vigiai é pensamento. Ok? Olha só, eu fiz até um grifo para vocês atentarem. Revista Espírita, junho de 68. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulamos como o homem manipula os gases. Aqui Kardec está fazendo uma analogia aos laboratórios da época, de química, de física. Então ele não entra num laboratório e pega uma substância química, junta com a outra, dá determinado produto. Não, eles não fazem isso. Mas com o auxílio do pensamento e da vontade. Olha só, o pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. Então, com essas mãos, eu posso muito bem te acariciar, mas eu posso te matar. Eu posso muito bem aliviar a sua dor, eu posso te machucar mais. Assim são os espíritos. Com o pensamento e a vontade, eles podem fazer qualquer coisa. Qualquer. Eles podem se aparecer como uma mulher, com um animal, com uma charrua, com um boi, com um charuto e tudo mais. Depende, fruto do pensamento e da vontade dele. Pode aparecer como um animal horrendo. Pode aparecer como uma forma inanimada. Pode. Depende do seu pensamento e da sua vontade. Ok? Então, olha só a importância que é o pensamento. Ale, mas é só ruim essa natureza ou ela é boa também? Como que é isso? Qual que é a natureza dessa influência? Kardec utiliza o termo salutar ou perniciosa. Mas você pode utilizar positiva, negativa. Tanto faz. O que vai demandar disso? O teu pensamento. Tanto que Kardec tem uma questão, 971 de O Livro dos Espíritos, que vai dizer o seguinte, olha lá. É sempre boa a influência que os espíritos exercem sobre os outros? Está perguntando se é sempre boa. Olha a resposta. Sempre boa, está claro, da parte dos espíritos bons. Então, para você ter uma boa influência, você tem que se conectar a eles. Ter bons pensamentos. Bons pensamentos vão atrair junto de ti os bons espíritos. Só que olha lá. Os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento que eles parecem suscetíveis de se deixarem levar e que são, muitas vezes, observem, eles mesmos que arrastaram ao mal durante aquele companheiro teu de vida terrena, quando ele morrer, ele vai continuar te atrapalhando. Por isso que Jesus fala, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Porque a hora que ele morrer vai ficar pior. Sendo os espíritos que formam a população invisível da terra, nada mais do que alma dos homens que viveram sobre a terra, se você tem um inimigo aqui carnal, a hora que ele morrer, ele vai continuar sendo seu inimigo, com certeza. Não tenha dúvida disso.
Então, muito cuidado. Então, ela vai ser boa se você se vincular a bons espíritos. Ela vai ser ruim, negativa, se você se deixar levar pelos maus. Alê, mas e aí? Como que isso se dá? Simples. A gente vai ver agora, simplesmente por sintonia. Ok? Os mais jovens aqui presentes não vão saber o que é. Mas eu tirei a foto de um rádio que eu herdei do meu avô. Alguém conhece esses rádios assim ou não? Esses rádios tinham 1 metro, quase 1 metro de rádio. Eu lembro quando criança, tinha 2 alegrias. A hora que você ligava, era fantástico. A primeira alegria era que começava a acender as válvulas lá atrás. Era um jogo de válvula. Demorava uma meia hora para acender. Aí a outra alegria era que ligava o rádio depois de meia hora. Era fantástico isso. Me deliciava com as válvulas. Então esse rádio, ele pegava até o Japão, Europa, pegava tudo. Por quê? Olha aqui, ó. A sintonia das nossas estações. Olha lá, aqui é o dial, tá? Vamos supor que isso aqui é a nossa cabeça. Ele é o dial. A sintonia das nossas estações depende dos nossos pensamentos. Então a gente tem que ter em mente isso. Vamos dizer o seguinte, vamos exemplar aqui. Vamos colocar aqui a Soraya, ela está numa frequência de 6.0 MHz. Então, o pensamento dela vai atingir essa faixa de 6.0 MHz. Só que a hora que ela atinge essa faixa, ela sintoniza essa faixa, ela também começa a absorver a influência de espíritos que estão atuando em 6.0 MHz. Vamos colocar outro exemplo. Marinês está aqui, ó, em 100 MHz. Então ela vem com o pensamento dela, atinge essa faixa, essa sintonia, e a hora que ela adentra nessa faixa, ela começa a emitir, mas ela começa também a assimilar espíritos que pensam em 100 MHz. Vamos trazer para a prática, para a gente poder ter uma noção mais palpável. Eu sempre gosto de colocar na prática. Ó, esse sou eu. Tá? Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas eu quero que fique muito claro para todos. Tanto vocês, desencarnados, encarnados e os que nos assistem. Quando eu sou a alma pensante, lembra do início? Eu sou o ser pensante. Quando eu penso, eu crio um efeito nos fluidos que estão ao meu redor. Então eu penso, esse pensamento gera um efeito. Esse pensamento é a causa. Ele vai gerar um efeito nesses fluidos que estão ao meu redor. E esses fluidos que estão ao meu redor vão ter a qualidade que o meu pensamento der a ele. Então eu penso, gero um efeito nesses fluidos, e esses fluidos vão ter a qualidade do meu pensamento. Guarda bem isso, isso vai te ajudar a entender a dinâmica. Ok? Então vamos lá. Eu sou a causa, eu sou o ser pensante. Então eu vou pensar. Eu vou pensar em inveja. Lembra do dial? Então eu estou lá trabalhando um plantão de 18 horas por dia. Cansado, exausto. Aí eu tenho 10 minutinhos para tomar um café. Aí eu pego o celular, vou lá no Instagram, começo a rolar. Aí eu vejo aquele cara lá na Bahamas, lá, numa puta de uma praia, num resort, all include lá tudo. E eu ralando. Aí eu começo a disparar a inveja, a insatisfação. A hora que esse meu pensamento começa a causar um efeito nesse fluido, esse fluido vai ter a qualidade do meu pensamento. Então, se eu penso inveja, eu vou ter um efeito inveja, qualidade inveja. Ok? Vamos lá. Eu estou pensando agora em ódio, raiva. Eu sintonizei, lembra do rádio? Sintonizei a frequência ódio e raiva. À medida com que eu sintonizo, também eu vou
atrair. Então eu pensei em ódio, criei um efeito fluídico, e esses fluidos vão ter a qualidade ódio. Pensei em raiva, pensei em tristeza, culpa. Pensei em insatisfação. Pensei em ciúmes. Lembra lá? Pensei em medo. Lembra? Vou criar um efeito nesses fluidos que estão ao meu redor. Então, se eu pensei ciúmes, eu vou dar qualidade ciúmes nesse fluido. E assim vai. Se eu pensei tristeza, tristeza. Se eu pensei inveja, inveja. Se eu pensei insatisfação, insatisfação. Ódio, ódio. Culpa, culpa. Raiva, raiva. Medo, medo. Lembra da sintonia? Ao mesmo tempo que eu estou pensando, dando uma qualidade a esses fluidos, eu começo a emitir, mas eu começo também a assimilar. Então, olha lá, ó. Eu começo a emitir e assimilar. Então, se eu penso em ódio, eu vou criar uma qualidade de ódio ao meu redor e vou também emitir ela, mas também eu vou atrair ódio. Então, o que eu vou atrair junto de mim? Ódio. Aqui os mais antigos dizem, né? Diziam, me diga com quem tu andas, eu direis quem tu és. Já no mundo espírita, nem precisa falar o que você está pensando. O que você pensar é a tua companhia. Por quê? Kardec nos fala que os nossos segredos mais íntimos, os nossos pensamentos mais secretos da alma, eles conhecem. Por quê? Porque cria um efeito. E esse efeito gera uma qualidade. Então o Espírito, ele não precisa saber, fala para mim o que você está pensando. Não, já vai estar plasmado em mim. Se eu estou querendo matar alguém, eu vou atrair junto de mim espíritos homicidas. Porque eles se sintonizam com esse pensamento. Eles olham para mim, no meu raio fluídico, eles sabem disso. Eles se agregam. Então, muito cuidado com os pensamentos. Olha aqui agora, para ficar mais claro. Ao emitir uma ideia através do meu pensamento, eu me coloco em sintonia, estabelecendo a atração entre os pensamentos de outros seres que se assemelham com os meus. Então, olha só o poder que é, a força que é o nosso pensamento. Eu estou triste, eu vou atrair junto de mim espíritos que também estão sintonizados com tristeza. E assim para todas as nossas, todos os nossos pensamentos. Vamos ver o outro lado, mas antes, vamos firmar bem. Lembra do rádio? A sintonia de nossas estações depende dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Olha aí o Alê de novo aí. Olha agora o que eu vou pensar. Caridade, esperança, alegria, paz, amor, confiança, benevolência, fé. Eu penso, gero um efeito nesses fluidos que estão ao meu redor, e esses fluidos terão a qualidade do meu pensamento. Então vamos lá. Se eu pensei amor, vai ter qualidade de amor, esperança, paz, benevolência, alegria, caridade, fé, confiança. Ao mesmo tempo que eu vou emitir, eu também vou assimilar. Então, se eu pensei fé, eu vou atrair junto de mim espíritos também assim, que pensam da mesma forma. Caridade, e assim sucessivamente. Por isso que o trabalho no bem, na assistência, é muito importante. Por isso que a gente fala, mente desocupada, oficina do capeta. Claro. Bota o cara para trabalhar, na casa. Você vê como ele melhora. Claro, ele vai se sintonizar de faixas diferentes. Ele vai estar em prol do próximo.
Por isso que Jesus fala em Mateus 25:40, tudo o que fizeres ao meu irmão, é a mim que estareis fazendo. Por isso que Kardec fala, fora da caridade não há salvação. Ao mesmo tempo que eu vou emitir, eu também vou assimilar. Então, se eu penso em amor, eu vou emitir amor e assimilar amor. Lembrando que ao emitir uma ideia, através do meu pensamento, me coloco em sintonia, estabelecendo a atração entre os pensamentos de outros seres que se assemelham com os meus. Da mesma maneira. Então, se eu quero ter bons espíritos junto de mim, eu tenho que pensar mais ou menos dessa maneira. Ao passo que se eu pensar ao contrário, eu vou atrair espíritos inferiores iguais a mim. Ok? Não esqueça, tá? Para frisar mesmo. Lembra do rádio. Você sintonizou a faixa, você emite e também assimila. Ok? Que faixa que você está sintonizando? Por quê? Como que eu vou detectar isso, Alê? Vou trazer aqui na prática, vivenciada por mim mesmo. Vamos imaginar, lembra? Eu emito, mas também assimilo. Como se fosse essa anteninha aqui que eu representei aqui para vocês. Eu estou emitindo, mas também estou assimilando. A influência, ela é muito sutil. Ela não é como a gente pensava antes, que tem aquele capetão, com aquele rabão, capona, tem um garfão que vai te espetar, tem aqueles olhos chispando fogo. Não, nada disso. Tudo evolui, a influência também. Então, como que essa influência vai se dar? Nós sabemos que é através do pensamento. Mas quando o espírito quer te prejudicar, quando essa influência é negativa, ele vai te pegar no teu calcanhar de Aquiles. Ele vai te pegar no teu vício. Ele vai pegar no teu ponto fraco. Ele é sutil. Muitas vezes ele te dá corda para depois puxar e te enforcar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles vão atuar nas nossas fraquezas. Ah, mas como que ele sabe o meu ponto fraco? Está plasmado. Ele sabe o que você está pensando. Os espíritos não precisam perguntar para você, como nós aqui. Eles sabem até os mais íntimos pensamentos. Ah, eu tenho baixa estima. Para ele fazer você sintonizar é facinho. Ele chega ali, ó. Nossa, você está horrível hoje, hein? Está parecendo um mapa do inferno de ponta cabeça. Pronto, a pessoa cai. Caiu, baixou a vibração dela, começa a ficar com ódio, com tristeza, com culpa, com ódio. Pronto, eu vou atrair tudo isso junto de mim. Aí pronto, começa a influência. Então eles são sutis. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Que tipo de pensamento nós estamos tendo com frequência? Cuidado. Procura olhar um pouco para você. Procura conversar um pouco mais com você. E comece a observar, a perceber. Estou tendo muitos pensamentos. Como que está sendo qual que é a frequência desses pensamentos? De preferência, busque ajuda. Busque um auxílio profissional. Busque uma ajuda na casa. Busque um amigo para falar um pouco sobre. Porque às vezes esse pensamento que começa insistente, ele vai se abrangendo e a hora que vê, a coisa está pega já. Para onde são direcionados os nossos pensamentos? Ele está criando hábitos, ações. Cuidado, que tipo de ações? Causa e efeito. Eu penso tal coisa, o efeito, a ação é a mesma. Então, que tipo de hábitos que está tendo
através desses pensamentos. Quais pensamentos eu estou alimentando? Comece a conversar mais com você. Comece a procurar tentar decifrar isso em você, porque é muito importante. Às vezes tem muitas pessoas que passam por muitos perrengues espirituais, por às vezes não ter esse tempinho para conversar com ela mesma, para poder se perceber, para poder ter esse conhecimento. Opa, por que eu estou pensando isso? Isso não é meu. Eu nunca tive esse pensamento antes. Por que eu estou alimentando isso? Por que eu fiz isso depois que eu pensei aquilo? Começa a trabalhar isso. Busca ajuda. Por quê? Olha só. Parece que Pedro nunca foi tão atual. Lendo uma carta de Pedro, olha só que eu me deparei. Primeira carta de Pedro. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha só o início. Sede sóbrio, ou seja, fica atento. Postura, vigia, fica de guarda. Cuidado. A gente precisa desse tempinho para se conhecer um pouco melhor. Principalmente nas questões do pensamento. Porque ele pode estar tendo um efeito não muito agradável. E essa bola de neve vai crescendo. Ok? Ale, mas, peraí, cara. O que tem a ver o sono? O sono vai ser o meu próximo trabalho como palestra. O título, já até tem o título e algumas coisas. Chama Desperte para o Sono. O sono é uma coisa muito importante. E tem muito a ver com a influência. Por quê? Nós sabemos que quando o corpo físico, através do sono fisiológico, ele dorme, a alma não dorme, viu, gente? A alma não dorme. A alma é o pensamento. O pensamento é constante, ela não dorme, tá? O corpo físico dorme, repousa, a alma se emancipa e vai se relacionar no mundo invisível. Aí está o problema. Ale, mas por que está o problema? Olha que Mateus nos fala. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Vamos substituir para a gente poder entender melhor com a temática? Aonde estiver o teu tesouro, aí também estará tua alma. Porque a alma é o pensamento. Não existe pensamento fora da alma. Então nós temos que ter muito cuidado com o sono. Cuidado o quê? No preparo do sono. Desde a higiene pessoal, uma boa leitura. Porque na casa fala assim, faça uma leitura, leia o evangelho, faça sua prece. Não é à toa. Porque quando eu estou lendo o evangelho, quando eu faço a minha prece, eu atraio junto de mim bons espíritos. Tanto que na prece, pega lá, item 659 do Livro dos Espíritos. A prece é um ato de adoração. Adoração a Deus. É Deus, você está atraindo bons espíritos. Então, você vai ter, a hora que você dormir, que a sua alma for emancipar, ela vai ter relação com esses espíritos que estão mais próximos. Agora, imaginamos nós um noticiário sangrento, um filme pornográfico, ou algo do tipo. Você vai acreditar com quem? Jesus Cristo ainda? Aí é demais, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Mas, Ale, e aí? Mas como é que eu faço? Tudo bem, vimos que aí em torno da terra pululam os maus espíritos, a terra também só tem isso, mas e aí? Como é que a gente faz para poder se livrar disso? Para neutralizar essa influência? Simples, muito simples.
a prece. Eu sempre falo, na prece nós falamos com Deus e na prece Deus nos fala. Simples. Tanto que ele vai dizer, ele tem um carinho muito especial com a prece. Como eu disse agora, 659. É um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, através da prece, eu estou me comunicando com Deus ou os espíritos superiores que são os executores da sua vontade. Então, é uma ferramenta poderosíssima. Ela é muito simples, fácil, prática, gratuita. Pena que a gente não utiliza no nosso dia a dia. Olha lá. Olha como Deus é bom, é bondade, é misericórdia. Ele falou assim, Alê, reencarna lá, cara, vai. Reencarna, vai ser melhor. Se vira nos 30. Não. Alê, você vai reencarnar, eu vou te dar uma outra oportunidade para você se melhorar. Para você reparar alguns equívocos do passado. Eu vou te dar a oração. Na oração, Alê, você vai falar comigo, diretamente. Mas, Alê, você nunca vai estar só. Porque eu vou, olha, Deus, Ele vai eleger um anjo guardião para cada um de nós aqui encarnados. Presente. Então, Alê, a hora que você reencarnar, você vai ter um anjo guardião superior, tanto do intelecto quanto da moral, que quando você precisar dele, Alê, é só pensar nele. Ele vai estar junto contigo. Então, se você tiver dúvida, Alê, entre ir para a esquerda ou para a direita, invoca ele. Chama ele. Faz ele participar das suas escolhas. Ele vai te inspirar. Olha como Deus é bom. Olha lá. Aqui a figura fala por si. O que vocês conseguem perceber nessa figura aí? Vocês conseguem perceber? Não sei se é visível para todos. Uma luzinha e uma luzona aqui. A luzinha é do quê? Celular. E a luzona? É do Livro dos Espíritos. São as obras de Kardec. Então, se você quer ter uma luz grandona, estuda. Se você quiser ter uma luzinha pequena, fica no celular. Ah, eu não tenho tempo para estudar. Mas para ficar rolando a timeline do Facebook, e não tem nada que você aproveita, você fica. Você não tem tempo para fazer uma prece, mas para rolar o Instagram lá e o WhatsApp mandando piadinha, você tem. Isso você tem. Mas para vir no centro você não tem tempo, nem para estudar. Mas para o celular você tem. Olha quanto tempo você gasta por dia num celular. Nada contra, eu também uso. Mas eu não deixo de fazer as minhas orações por causa do celular. Não deixo de estudar por causa do celular. Okay? Olha lá, caridade, trabalho no bem. Eu sempre falo que quando a gente sai de nós para ajudar alguém, aquele alguém é o beneficiário direto, mas o maior beneficiado somos nós. Precisamos ter isso em nós. Muito. Trabalho voluntário tem que ter. Tem as palestras que aqui a casa tem. Tem os passes magnéticos. Tem aqui a casa oferece. Tem a água magnetizada, que ao sair todos lá tem. Até o chá é magnetizado, quando na saída o chá também é. Tá? Tudo isso são ferramentas. Tudo isso são ferramentas para nossa transformação moral. Porque à medida que eu vou evoluindo, que eu vou alavancando o meu progresso moral, essas influências eu vou deixando de lado. Por quê? Eu vou subir na minha faixa de vibração. Se eu subo a faixa, eu vou me sintonizar com espíritos da mesma faixa. Aqueles que estavam embaixo não vão conseguir chegar até a mim.
Por isso que Jesus nunca foi tentado. Ok? Então é uma questão de sintonia, de faixa. Todas essas ferramentas são para o nosso bem, para o nosso progresso. Se eu utilizo ao meu favor, eu vou alavancar o meu progresso, vou mudar a minha faixa vibratória. E nessa faixa, eu só vou dar acesso àqueles espíritos que estão nela, como eu. Para a gente concluir, a figura fala por si também. O que vocês conseguem ver nessa figura? Somos nós no nosso dia a dia, nas nossas escolhas. A vida é feita de escolhas. Então a gente sempre vai ter o diabinho e vai ter o anjinho. Sempre. Então eu quero fazer uma pergunta para você agora. Não precisa responder. Qual é a voz que você quer ouvir? Qual é a voz que você está disposto a ouvir? A voz daqueles que querem te derrubar? Daqueles que querem te diminuir? Daqueles que querem te jogar na lama? Fazer você rastejar? Daqueles que te deixam teu dia pior do que já é? Ou você quer ouvir aquela voz dos bons amigos, dos bons espíritos que falam: você é o filho de um Deus, que é Pai, é amor, é bondade, é justiça. E Ele te capacita com todas as suas ferramentas para o teu progresso. Está dentro de você. Você tem inteligência, vontade e pensamento. Você pode mudar o teu dia. Basta você querer. Então eu pergunto, qual é a voz que você quer ouvir? Por que eu pergunto? Porque vai depender de você. Você vai ser o secretário do teu fracasso, mas também você vai ser o secretário do teu sucesso. Vai depender de você. Duas dicas muito importantes. Jamais, 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 na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, jamais sem Jesus. Nosso irmão maior. Eu sempre falo, o amigo certo das nossas horas incertas. Mas olha, sempre, sempre, chuva ou sol, frio ou calor, é sempre, sempre com Kardec. Não há espiritismo sem os ensinamentos do Cristo muito bem explorados e explicados por Allan Kardec. Para quem não me conhece, eu sou o Alê. Essa é a minha page do Face. Clica lá. Lá tem cards, tem palestra, tem estudos, tem textos. Tem um link lá, enviar mensagem. Se a sua dúvida for relacionada a Kardec, manda para a gente vai digerindo. Se a gente não der conta, eu trago aqui para o Walter e com certeza ele vai orientar vocês melhor. E eu só tenho a agradecer. Agradecer a casa pelo convite, agradecer a presença de cada um aqui encarnado, a presença de amigos queridos. Eu sempre falo aqui, eu me sinto literalmente em casa e que Deus abençoe imensamente cada um de vocês. Muito grato. Não precisa. Deixa para aplaudir o oceano, a gota não.